Eu tô gravando a tela, né? Eu já permiti a gravação dele lá. Ah, eu consigo ver aqui, peraí. Participantes. O anfitrião tá gravando. Convidar, desative o som. Não, deixa eu fechar esse negócio aqui. Fechar. Aí, agora eu vou lá e eu vejo o Célio. Cadê ele? Gente, só são os primeiros dias, tá? Desse novo semestre aí pra gente ver. Ah, ele tá gravando, tá ok. Eu consigo visualizar que ele tá gravando já. Tá massa. Vamos então continuar, né? Compartilhar a tela. E aí, olha só, galera. A última tela que eu compartilhei com vocês, então, foi a telinha da questão aqui, né? Como que cai hipertexto lá no Enem. Tava discutindo com vocês, tava falando com vocês, né? O Zoom foi lá e cortou, não é verdade? A gente já tinha lido aqui, já tinha percebido que era gabarito C, boa parte da galera acertou aí, né? E o que eu tava falando? Massa aquela galera que acertou, que foi lá compreender o conteúdo, e melhor ainda, a galera que errou. Por quê? Porque quem errou, cara, vai lembrar dessa questão. Você entendeu? Então ela fica muito mais gravada na cabeça de quem errou do que da pessoa que acertou. Por quê? Porque fala, poxa, como que eu fiquei entre a C e a D e marquei a D, sendo que a C era muito mais plausível e tal, aquela coisa, o professor explicou lá. Então, se cai alguma coisa do tipo, né? Esse aluno com certeza vai lembrar mais. Ah, professor, então você está falando que é melhor errar do que acertar? Não, não estou dizendo. Eu estou dizendo que aquela questão que você erra, você fica com ela aqui, ó. Né? Nossa, fiquei por causa daquela questão. Nossa, eu não acredito que aconteceu isso. E você fica lembrando por quê? Você fica remoendo, você fica arrependido por conta dela. Mas a galera que compreendeu bem o conteúdo também vai se sair bem aí numa possível avaliação. Tá certo? Tamo junto? Então, a ideia era essa, mostrar uma questão para vocês, dizer que eu estou sempre à disposição, dúvidas é só chamar. As nossas redes sociais estão aí, tá? Vários projetos novos sendo encabeçados aí. Qualquer coisa que precisar, pode chamar em qualquer uma das redes sociais aí, que a gente está junto para poder tirar as dúvidas de vocês e dar um suporte legal para vocês. Beleza? Bom, finalizou por aqui, então, né? Agora eu vou compartilhar com vocês um outro slide, né? Esse slide já é um slide do nosso material didático lá, que tá bem em cima, né? Ele vai trabalhar o capítulo 1 ou 2. É o capítulo 1, tá? De vocês do livro. Eu vou falar qual livro que é para vocês. Deixa eu entrar aqui, ver se eu encontro o plural aqui para poder dizer até a página, tá bom? Vou entrar aqui agora. Plural. Eu já digo a página, já digo tudo para vocês ficarem tranquilos aí. Só esperar entrar aqui, gente. A internet não é tão lenta assim, não. Cadernos digitais. Estou mostrando para vocês que eu acho que não há necessidade de mostrar isso aqui, né? Segunda série. Livre, que é o de vocês, né? E vamos lá. Acho que é o terceiro caderno. Gênero jornalístico? Não, é o quarto caderno, tá? É o caderno 4, é o livro 4 de vocês, né? Aqui. No livro 4, gêneros dramáticos, tá bom? É o capítulo 1, galera, do livro 4. Capítulo 1 do livro 4, comecinho do livro 4, aí você pode pegar gêneros dramáticos, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito deles, para poder ficar um negócio massa para vocês, tá? Vamos lá. Vou pegar o slide aqui já prontinho. Então, o slide aqui já está pronto. Só precisa achar, né? Probleminha aqui. Já tá aqui. Aqui, ó, gênero dramático, YouTube, roteiro. Nós vamos falar dos dramáticos, né? Ele traz uma situação voltada para essa questão. Olha só, já dá para poder compartilhar agora.
Mas não dá ainda. Dá, mas não dá, tá, gente? O professor é meio taioba nessa situação aqui de tecnologia, né? Ainda tá aprendendo, tem que colocar grandão aqui para poder arrumar. Tá tenso hoje. Pronto. Agora foi. Vou ver o que a galera comentou aqui, que se tiver alguma dúvida eu já tiro. Livro 4. É 4 ou é 10? Cabeça, hein? Falando para vocês para livro 4, é caderno 8, livro 8. É 8, gente. Desculpa. Porque lá tá na sequência o quarto, lá eu nem tinha. É livro 8, tá? Lendo e aprendendo, beleza? Capítulo 1. Comecinho capítulo 1 aí no livro 8. Vocês são segundo ano, vocês não são primeiro. Olha o professor variando aqui, vacilando. Bom, e aí você já vê aqui que tá voltado para a questão dos gêneros dramáticos, sim ou não? Né? Ó, capítulo 1, gêneros dramáticos. Conhecer as principais características, ó, os nossos objetivos nesse capítulo, conhecer as principais características dos gêneros dramáticos, publicar um vídeo no YouTube, isso é um objetivo. Produzir um roteiro de peça teatral. Se você não publicar, pelo menos você vai descobrir como é que se publica, tá certo? Samuel tem uma inclinação aí para as artes cênicas, né, Samuel? Com certeza. Sim ou não? Hã? Beleza, muito massa, totalmente, ó. Show de bola, cara. Minha esposa fez teatro por 6 anos, acredita? Quando a gente namorava, né? Ela fez por 6 anos, mas aí depois a gente precisou seguir uma carreira um pouco mais, né? Como que eu vou dizer? Mais segura, né? Porque o teatro ele é meio complicado. Por quê? Para fazer sucesso demanda muita. Tem uma situação bem complicada, né? A gente tem uma situação bem complicada. Então tem que demandar. Eu acho que teatro hoje, para quem curte, é mais um hobby do que, na verdade, um trabalho. Para estourar ali, às vezes você tem que ter um padrinho, tem que ter alguma coisa. Mas artes cênicas, velho, é muito show. Ela tem uma expressividade muito grande, sabe? É muito massa. Vamos lá, vamos continuar então? Bom, produzir um roteiro de peça teatral. Nós vamos produzir um roteiro de peça teatral. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já fiz isso aqui, né? Esse roteiro aqui, quando eu estudei, acho que eu era oitavo, nono ano, se eu não me engano, eu produzi um roteiro muito legal, né? A gente vai trabalhar nessa situação aí também, beleza? Principais conceitos que você vai aprender: gêneros dramáticos. A conceituação dos gêneros dramáticos você vai aprender, certo? O que é um dramático? O que é um gênero dramático? Gênero textual dramático. Hã? Vocês conseguem dizer para mim? O drama, ele é um tipo de texto, né? Ele é um gênero textual que ele é feito o seguinte: ele é escrito para ser encenado, para ser apresentado, para ser representado, certo? Por exemplo, um vídeo. Se eu resolvo fazer um vídeo a respeito de, sei lá, redação, crase, gramática lá no YouTube, eu vou ter que escrever um roteiro. Eu vou ter que escrever o texto ali, né? Eu vou ter que montar uma apresentação de slide, se eu não quiser falar só eu aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu, por exemplo, quiser aqui ficar só de frente para a câmera falando e explicando, né? Se eu quiser ter alguma coisa didática para poder me acompanhar, eu vou ter que prever isso antes, né? E o que eu vou dizer também é legal que eu organize. Para quê? Para que não saia nada errado dentro do texto. Como não é o caso aqui, né? Eu faço um planejamento nas nossas aulas, mas não há, propriamente dito, um roteiro que eu vou seguir aqui nessa situação. O que seria o meu roteiro quando são essas aulas aqui? É esse slide aqui. Tá vendo isso? Né? É o que eu vou dizer, é o que eu vou explicar para vocês. São tópicos para minha apresentação, mas não se compara a um roteiro de um texto dramático. Por quê? Porque dentro de um roteiro de um texto dramático, a gente tem duas partes muito importantes. Primeiro, a fala dos personagens que estão representando. E segundo, as rubricas, né? O que são as rubricas? Nós vamos descobrir daqui a pouco, tá bom? Vamos avançar um pouco no nosso slide aqui, senão eu antecipo tudo, depois fico só lendo para vocês. Acho que é isso aqui mesmo. Modalidade do drama, característica do gênero dramático. O texto teatral precisa ser adequado à representação, portanto, é necessário que contenha indicações de como a história será mostrada no palco. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Sim ou não? Bom, e aí olha só, deve haver indicações de cenário, como que o cenário é, qual música vai estar tocando,
como é que a luz vai estar, se vai estar uma penumbra, se vai estar totalmente iluminado, se vai ter só uma parte iluminada, né? Figurino, como que as pessoas vão estar se vestindo, né? Então, você perceba que essa parte é muito descritiva. Maquiagem, como que as pessoas vão se apresentar. O gesto, se é de espanto, se é de surpresa, se é de alegria, como que as pessoas vão, né, se comportar ali, né? Movimentação, entre outras coisas. Então, são várias rubricas que a gente tem aí, né? As rubricas são as orientações de como é que a cena vai acontecer, e eu tenho as falas, né? Que é o que vai ser dito pelos atores, beleza? Massa? Então vamos lá, continuando, né? O autor faz essas indicações por meio de marcações cênicas e rubricas. Então, marcações cênicas e rubricas. Então, tem marcações ali no cenário, você entendeu? Onde que vai estar tal cadeira, onde que vai estar iluminado, onde que isso, onde que aquilo. E as rubricas vão estar no texto, ali no roteiro, que os atores vão ler, né? Para quê? Para que eles se comportem em determinada situação. A fala de um outro ator dá a deixa para que um outro determinado ator entre em cena. Você entendeu? Então tem essas situações. Chamada a deixa, né, é o momento em que aquele ator começa a agir de acordo com a situação. Entendeu? Então existe, né, toda uma antecipação para que ocorra tudo de forma correta, tá? Não vai pensando que é só chegar lá e fingir, né, e fazer de conta que representação é isso, não. A galera que faz teatro, a galera que representa, velho, estuda muito, mas muito. Entrar num personagem demanda muito trabalho, porque às vezes tem um sotaque, tem um trejeito, tem uma rubrica de, como foi dito aqui, de comportamento, entendeu? Um tique nervoso que a pessoa tem que aprender aquilo ali para poder, né, colocar muito bem ali dentro da cena, tá certo? Eu quero que vocês entendam isso, beleza? Então, olha só. Rubricas que aparecem no texto em letra de tipo diferente. No texto, ela é colocada em letra de tipo diferente. Geralmente em quê? Quando é digitado? Em itálico, tá bom? Que da hora, o meu objetivo é fazer artes cênicas na real. Feito para ser interpretado? Exatamente, interpretado. Né? Verdade, bicho. Para fazer uma peça no final do ano, tipo em dezembro, os ensaios começam lá para agosto. Exato, porque a galera tem que ensaiar. E antes de ensaiar, tem que ser escrito. Você entendeu? Por exemplo, uma novela. Valcir Carrasco, você entendeu? O cara escreve capítulo por capítulo e ele vai surpreendendo a galera um capítulo atrás do outro, né? Tem, além dos momentos para construir a peça, antes disso, com certeza, tem a construção do cenário, tem muita coisa que envolve aquilo ali, você entendeu? Para poder fazer uma peça, né, não é de qualquer jeito. Eu já fiz várias em mostras culturais com alunos meus de Fundamental 2, né, que foram muito interessantes. A gente monta, né, sempre gostei muito do dramático e do artístico. E aí já montei vários cenários que a gente comprava TNT, ou então aquela lona preta, né? E fazia as cortinas, para as cortinas se abrirem, o palco para a galera se apresentar, você entendeu? E normalmente isso vinha dentro dos livros. A gente pegava, por exemplo, Vendedor de Palavras. É uma peça excepcional, Vendedor de Palavras, cara. Muito massa o roteiro do Vendedor de Palavras, né? Se alguém tiver depois a oportunidade de ler esse texto, chama-se O Vendedor de Palavras, tá? Eu não lembro o autor, não me recordo o autor agora, tá? Mas muito interessante. Você vai falar assim, cara, como que a gente não para poder pensar sobre essas trivialidades da vida, né? Então, assim, o cara que cria esses textos teatrais também, a imaginação dele é muito grande, a criatividade dele é muito grande, você entendeu? É um escritor. Ele é primeiro escritor, você entendeu? E depois qualquer outra coisa, né? Ó, sinto falta disso nas aulas de artes e redação, por sinal. Sempre fico doido para ter algum conteúdo falando sobre isso. Cara, e é muito show, né? Quem tem essa inteligência voltada para a área do artístico, da representação, quando pega um conteúdo desse, fica louco, né, velho? Fica louco. Mas é isso mesmo, não tá errado, Samuel. Na minha equipe de ensaios começam desde o início do ano, porque tem um longo processo. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem uma outra colega aí também que também faz, né? Fábio Reynold? Eu não tenho certeza se é do Fábio Reynold ou Emily. Tem que olhar, tá bom? Eu sei que é o seguinte, o cara estava entediado, né, dentro da casa dele, ele ouve uma notícia lá de que eu não lembro bem o que é a notícia, e ele resolve, pega um dicionário, põe debaixo do braço e vai lá para calçada, junto com os camelôs, monta a banquinha dele e põe lá, vendedor de palavras,
E aí o cara chega e pergunta, como que você vai vender a palavra se as palavras não são suas, as palavras são de todos, se elas estão no dicionário? Aí ele falou, não, as palavras não são de todos, elas estão ao acesso de todos, mas nem todos as têm. Por exemplo, você sabe o que é ambages? Aí ele pega e já, não. E aí ele fala, e você tá indo para algum lugar para poder descobrir o que é essa palavra? Ele, não. Pois é, eu tô aqui para poder te vender ela, 50 centavos apenas, você vai descobrir o que é ambages. Aí ele pega e fala, mas eu posso muito bem olhar no dicionário, que não sei o quê. Tudo bem, sem problema nenhum, vai lá e olha então. E olha só para você ver que trabalho que eu estou fazendo. Se 10 pessoas que passarem aqui, né, duas comprarem uma palavra minha, já está valendo. Por quê? Porque, na verdade, eu tornei 10 pessoas mais sábias a respeito do nosso vocabulário. Então, assim, tem uma reflexão muito massa, tá, no texto. Eu não tenho certeza se é ele, não. Quando fui fazer minha primeira peça, fiquei uns meses só treinando minha dicção, porque eu tenho a língua presa. O teatro me ajudou muito com isso. Olha aí que interessante, tá vendo? Né? É uma forma também de se desenvolver, né? E a gente pensa que inteligência é só o raciocínio lógico matemático ali, a memorização. Na verdade, não, cara. Tem muita coisa que envolve. Temos vários tipos de inteligência. Tem a inteligência voltada para o esporte, que é a sinestésica, né? Que mexe com habilidades motoras. Tem a galera que volta para a representação, que consegue, né, trazer uma expressão de um momento quando é fé trazer de outro e aquela coisa toda. Tem a galera que é voltada para o artístico, musical, você entendeu? Tem gente que desenha. Então temos várias inteligências. O nosso grande problema do nosso processo de educação é que ele visa cobrar só o quê? O raciocínio lógico matemático e a memorização, não é verdade? Então a gente fica deficiente nessa situação aí e grandes gênios, né, pessoas que são gênios em várias áreas aí, às vezes são suprimidos por esse sistema, né, que às vezes faz isso. Mas é uma coisa a se discutir aí, né? É uma coisa que às vezes vocês, jovens, devem levar para o futuro aí como discussão para poder fazer uma abertura aí na nossa educação. Massa? Essa é só uma ideia. Bom, tô pagando um pau pro Samuel. Meu sonho sempre foi fazer um teatro de vez em quando. Fico toda boiolinha para quem pratica. Mas é massa mesmo. Eu curto teatro. Teatro é muito massa. Quem não queria, velho? Eu tô vivendo um sonho também. Por quê? Porque, cara, ensinar as pessoas é muito massa. Você vê as pessoas assim, ó, focadas em você, prestando atenção e adquirindo conhecimento ali, sabe? E você sabendo que você tá ajudando as pessoas a realizarem sonhos. Isso pra mim é gratificante, você entendeu? Isso pra mim é gratificante também. Então, se cada um buscasse aquilo que gosta de verdade, aquilo que tem paixão por fazer, como o Samuel tem aí por teatro, né? As pessoas eram muito mais felizes. Só que hoje a galera tá atrás do quê? Da grana, entendeu? Não interessa se eu vou trabalhar infeliz, mas eu vou ganhar uma grana. E aí, às vezes, não é um negócio tão legal, né? Não fica tão 100%. Beleza? Mas vamos lá? Vamos correr atrás? Né? Vamos seguir aqui que a gente não pode parar. Beleza? Eu acho massa as discussões de vocês, muito massa, né? Aí, ó, que medicina é o curso mais concorrido só por causa da grana. Exatamente, né? Todo mundo quer medicina, quer engenharia, quer arquitetura, né? Essa coisa toda aí. Por quê? Porque são cursos que são rentáveis, direito, né? A galera tá atrás disso aí. Tem gente que tem o dom. Tem gente que tá lá, às vezes, por quê? Que acha que é um negócio que vai dar dinheiro, orientados às vezes pelos pais, entendeu? Tem gente que vai lá, faz a faculdade, pega o diploma, entrega pro pai e vai fazer o que gosta. Entendeu? E é um negócio que a gente tem que pensar direitinho sobre isso, né? Mas, como eu estou dizendo para vocês, né? Cada um vai fazer o que acha que bem entende, né? Que é melhor para você. Eu estou aqui para poder ajudar vocês a alcançar o sonho de vocês, seja ele qual for, tá? Bora lá? Se eu não me arriscar para fazer o que eu gosto, qual é a graça? Eu quero engenharia, mas não pelo dinheiro, mas sim porque eu gosto bastante de carro e eletricidade. Aí, ó, massa, muito massa. Eu gosto de dizer que tendo talento dá para fazer dinheiro com qualquer coisa. Cara, com certeza. Se você tiver talento, se você gostar, você consegue viver bem, consegue ser reconhecido. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Porque é o seguinte, à medida que você curte aquilo ali, você tem paixão por fazer aquilo ali, você vai ser um dos melhores, porque você vai fazer bem feito, porque você entende como é que é aquilo ali. Você entendeu? E aqueles que são os melhores são reconhecidos. É ou não é? Então, pronto. Essa é a grande pegada. Agora, se você vai trabalhar contrariado com um negócio, você não vai se preocupar em fazer aquele negócio bem feito. Você entendeu? Você não tem um compromisso com aquela situação. Você está ali cumprindo um horário para receber um salário no final do ano, no final do mês, né? Então, você é um empregado.
Você é um empregado que cumpre, né, ordens ali, que cumpre, né, o seu horário, porque você precisa daquele salário para poder sobreviver. Então, eu quero que vocês entendam isso, beleza? Entendam isso. Isso é muito importante, né? Ah, mas se eu passasse em medicina, eu tinha muito mais status, mas e aquilo. Mas será que você ia ser feliz? Esse é o grande detalhe, né? Para e pensa sobre isso, tá, galera? Eu acho que isso é muito importante, principalmente no momento que vocês estão vivendo na vida de vocês, que estão na iminência aí de finalizar o ensino médio e buscar uma faculdade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei no curso de letras com 60 alunos dentro da sala de aula. 60. Você entendeu? E sabe quantos terminaram com a grade certinha e fecharam no tempo certo? 6. Desses 6, eu tenho contato com eles. Sabe quantos que estão dando aula hoje? 3. Eu e mais 2. 2, né, no caso. Então, eu quero que vocês entendam isso. Tem muita gente que às vezes fez para ter um curso superior, você entendeu? Para ter uma faculdade, aquela coisa toda, mas não era aquilo que eles queriam. Eu conheço um cara que é excepcional, que se ele estivesse na sala de aula, cara, é incrível. Só que ele não tem essa questão da oralidade. Então, é essa questão. Tá bom? Quero que vocês pensem nisso. Se você quer ser um streamer, se você quer ser um, sei lá, um jogador de futebol, se você quer ser um ator, se você quer ser um youtuber, se você quer correr para a área, entendeu? Tudo isso, todas essas profissões que estão surgindo, que estão emergindo, se você quer ser um como é que fala? Um e-atleta, né? Que são os esportes eletrônicos agora, cara, tudo isso você vai precisar estudar. Você vai precisar ter um mínimo de conhecimento ali, para quê? Para poder aperfeiçoar. Que a galera que é boa, eles não ficam ali só na situação de praticar. Eles vão estudar a respeito para poder melhorar as práticas. Entendeu? Esse é o grande detalhe, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aí. Bom, depois então, vai. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Falei das rubricas, né? E das marcações cênicas, que normalmente são colocadas em itálico no roteiro. E aí agora a gente tem aqui, ó, uma peça teatral longa. Normalmente ela é dividida em atos. Como, por exemplo, se você pega Hamlet de Shakespeare, né? Tem os atos lá, ato primeiro, ato segundo, ato terceiro, inclusive aquela frase célebre, né? Ser ou não ser, eis a questão, ela tá no segundo ato, na primeira cena, né, da peça Hamlet de Shakespeare, tá bom? Que é quando ele tem a incerteza da vida, se ele acha que deve mesmo continuar vivendo. Por quê? Ele era o herdeiro do trono, só que aí o que aconteceu? O tio dele envenenou o pai dele, você entendeu? E como o pai dele foi envenenado, e o tio estava ali do lado e tinha condições de assumir, e ele não tinha idade ainda, o tio assume. Só que para o tio assumir, certo? Tinha que acontecer uma coisa. Ele tinha que ser culpado pela morte. E o tio pegou e envenenou o pai dele, e culpou ele da morte, né? É um clássico. É um clássico, né? Você pega aí, por exemplo, e vai ver aí dentro dos games, só para você ter uma ideia, o príncipe da Pérsia, né? Acontece a mesma coisa com ele, né? Ele é acusado de envenenar o próprio pai lá e tal, aquela coisa. Tem várias situações lá, entendeu? A gente tem muitas tramas que são dessa forma, né? Quando fala-se a respeito dessa questão da monarquia aí, né? Sempre tem essa questão da sucessão e a galera tá ali atrás para poder pegar, né? Esse reinado, essa coisa toda. Então a gente tem muitos textos que são baseados em Hamlet. A gente tem muitos textos também que são baseados em Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta aí, né? Que é aquela questão de amor puro, que eu daria minha vida por você e aquela coisa toda, como acontece com eles lá, né? Um fim trágico, entendeu? Então a gente tem muitos, mas muitas narrativas que são dessa forma e são feitas para poder ser encenadas, e eu quero que vocês entendam isso, tá? E aí a gente divide em atos se uma narrativa for muito longa. Então, ato primeiro, ato segundo, ato terceiro, ou então primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, e aí tem as cenas dentro dos atos, tá? Por que eu divido em cenas os atos? Porque eu preciso mudar ali o cenário, preciso refazer o arranjo do cenário. Por quê? Porque às vezes eu saio da sala de uma casa e vou, sei lá, para uma cozinha, você entendeu? Ou então passo para um outro lugar. Então o cenário é mudado ali para que se perceba essa situação, né? É muito interessante. Tem uma outra peça que chama Casamento e Festa na Roça, eu acho que é uma coisa assim, você entendeu? Que é muito interessante também. Normalmente as peças, elas têm uma pegada de
O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, você entendeu? É bem naquela questão. Vários cenários são, né, organizados ali, dá para fazer uma peça com aquela situação lá e é bem interessante, né? Com aquele enredo, com aquela trama. Todos ali dão para fazer. E a galera faz filmes que também poderiam ser teatro, entendeu? Só que é claro que o filme tem todo um cenário, tem todo um efeito especial, aquela coisa, o que não dá para ser colocado no teatro. O teatro, normalmente, ele trabalha mais com o quê? Com a interação de pessoas e com ideias, né? Já a filmagem, a cinematografia, né? Ela trabalha com edição de vídeo e aquela coisa toda, né? O cenário é totalmente diferente, tá bom? Bom, a linguagem deve ser adequada ao contexto e à época que o autor pretende retratar. O que é o contexto e a época? Onde vivem as pessoas, a região interfere, por quê? Por causa do sotaque, beleza? E a época, como que a língua era utilizada? Como as pessoas se vestiam naquela época? Como que eram os costumes daquela época? Né? Por exemplo, você pega Gabriela Cravo e Canela, naquela época era comum que o marido, se pegasse a mulher o traindo, né? Ele tinha licença para poder matar, ele tinha licença assim, ele tinha permissão para poder matá-la e lavar a sua honra com sangue. Eram chamados os crimes de honra, né? Então, eu quero que vocês entendam isso, que tem épocas e épocas, certo? Né? Bom, vamos lá. Olha só. Modalidade do drama. Cara, essas máscaras são perfeitas, né? Eu queria que vocês colocassem para mim, e eu vou fazer uma pergunta bem interessante a respeito disso. São dois gêneros que estão sendo retratados aqui. A comédia, certo? E a tragédia, ok? Qual deles é o gênero maior e qual deles é o gênero menor? Vocês já estudaram sobre isso? Eu acho que vocês já estudaram em literatura. Fala para mim aí, só para a gente ter uma interação no chat. Ainda não estudaram, né? Ou às vezes já estudaram e não se lembram. Eu não estou lembrando, mas lembro que já ouvi falar algo sobre isso. Ó. Sei não, professor. Bom, para a gente não perder muito tempo na nossa aula, que eu já perdi um tempo correndo atrás lá de organizar as nossas, né, os slides, eu tenho a comédia como gênero menor e a tragédia como gênero maior, certo? E eu tenho um intermediário entre eles, que é a tragicomédia, que é mais contemporâneo. Mas, inicialmente, eu tenho os dois. Por que a comédia é o gênero menor e por que a tragédia é o gênero maior? É porque é o seguinte, a tragédia, quando acontece uma tragédia, alguma coisa ruim, uma pessoa, todo mundo reflete sobre aquilo, todo mundo às vezes se identifica com a situação e reflete sobre a sua própria vida e tira uma lição daquilo ali. Então, a tragédia, ela gera a catarse, né? É um fenômeno da literatura, né? Chamado catarse, que é quando você, através do literário, você o quê? Você acaba evoluindo, você acaba fazendo uma reflexão e melhorando como pessoa. Já a comédia, não. A comédia expõe os defeitos da sociedade, expõe as ridicularidades da sociedade, né? E imagina, ela gera o riso. O que é o riso? Alguém já viu uma pessoa sorrindo espontaneamente? Ela se arreganha toda, entendeu? Ela se mostra toda em uma situação de descomposição para se apresentar na sociedade. Então a gente tem isso, que a comédia é menor porque ela se faz por meio da ridicularização das pessoas. A gente acha graça do que é ridículo, né? E a tragédia não. Ela apresenta o quê? Ela apresenta uma situação difícil e isso gera a catarse. Por isso que ela é maior, porque ela engrandece. Ficou claro isso para vocês? Hã? Sim ou não? Dá um sim ou não aí no chat aí. Vamos lá. Arrocha. Vamos participar nesse chat aí, gente. Vamos manter esse chat ativo. Massa, muito bom, viu? Eu vou explicando devagarzinho, eu quero que vocês entendam, não tem pressa, tá bom? Nós ainda temos 9 minutos de aula aí, e eu quero que vocês entendam de fato como é que funciona isso aqui, porque a hora que a gente precisar fazer a análise da estrutura de um texto dramático, né? Um roteiro de uma peça, eu quero que vocês lembrem de tudo isso com exatidão, tá bom? Olha só, na Grécia Antiga, o gênero dramático era dividido em tragédia e comédia. Olha isso, né? O elemento trágico era a paixão, o patos dos seres humanos que os tornavam irracionais, ignorando as leis humanas e divinas. O objetivo da encenação era desencadear sentimentos de compaixão, paixão, piedade ou terror. O espectador passava a experimentar os mesmos sentimentos representados pelas personagens. Viu que ele se identifica? Né? Em um processo de purificação
provocado pela experiência estética, conhecido como catarse. Viu isso? Né? Aí ele vai falar da comédia agora. Ó. Não, ainda não. Na tragédia, por meio da ação dramática, a plateia passa a participar de estado de grande tensão emocional, né? Geralmente as peças trágicas terminam com um acontecimento funesto, ou seja, uma morte, né? Aí olha só. Na Grécia eram encenados textos que enfocavam heróis contra a fatalidade determinada pelos deuses. Então eram os heróis contra o destino traçado pelos deuses, né? Além da luta dos indivíduos contra as forças do meio social, ainda tinha a sociedade que também não estava a favor deles, né? Ok? Bom, modernamente tornou-se ficção, preocupada seriamente com o destino do ser humano e com o significado da existência. Então, olha só, nas situações modernas agora que a gente tem, a tragédia, então, ela está muito preocupada com o destino. Como que o ser humano vai estar daqui a determinado tempo? Então, são as ficções, né, científicas. Ou não, só de ficção, né, voltada para o que é para frente, para o futuro. E a questão também do quê? Do significado da existência. Entendeu? De entender o porquê de estar aqui, de achar, de encontrar a felicidade, você entendeu? De encontrar uma situação de equilíbrio, de compreender, né? E de estar o quê? Satisfeito com essa situação de vivência que nós temos, agradecer pela vida. Então, a tragédia traz isso, tá bom? Agora dá uma olhada na comédia. A comédia surgiu na mesma época que a tragédia, nos festivais em honra a Dionísio, né? Dionísio também conhecido como Baco, né? E aí a gente remete para a ideia do bacanal, que é aquele banquete, né, regrado de bebida e de muita, como que eu posso dizer aqui nesse áudio, nesse vídeo para vocês, de muita diversão, na verdade, de muito entretenimento, certo? Aí olha só, com um cortejo de mascarados que recebiam o nome de comos. Daí, comédia, entendeu? Então, comédia vem de comos, que era um culto, né, a Dionísio, você entendeu? Que era o deus da festa, da farra e essa coisa toda, né? Os mascarados percorriam os campos dançando, cantando e recitando poemas jocosos, em que satirizavam personalidades e acontecimentos da vida pública. Satirizar é falar mal, então é ridicularizar. Pegou a ideia da comédia? Né? Quando Esparta derrotou Atenas na Guerra do Peloponeso, a democracia chegou ao fim, comprometendo a liberdade de expressão dos textos cômicos. Olha aí, rolou uma censura nesse momento aí, ó. É interessante, né? Um momento histórico, né? Esparta derrotando Atenas e estabelecendo uma ideia de censura, né, para a expressão desses textos cômicos. Então as comédias abandonaram a crítica política para satirizar episódios cotidianos. Não se criticava mais os políticos, né? Mas se criticava o quê? O cotidiano, né? Situações que eram comuns a todos e que as pessoas se identificavam, né? É interessante. E até hoje a gente tem isso, né? Por exemplo, se uma pessoa começa a reclamar demais, fala demais, não sei o que e tal, aquela coisa, você já tem um contexto para poder usar para ela. Sim ou não? Hã? Já acabou, Jéssica? Isso é comédia, entendeu? Né? Por meio de um meme. Se uma pessoa começa a falar demais de si, que tem isso, que tem aquilo, que não sei o que e tal, e se vangloriar, a gente tem um novo meme. Infelizmente, surgiu um novo meme numa situação atual, sim ou não? Né? Que é extremamente repudiável, que foi o episódio do cara do condomínio com o entregador de aplicativo lá, né? Mas, a hora que uma pessoa começar a se vangloriar demais para você querer crescer em cima de você, a única coisa que você vai falar? Mas foi o seu pai que te deu ou você trabalhou? Cara, que show que aquele cara deu naquele caboclo lá, né? Que tentou diminuir ele e ser preconceituoso com ele. Foi muito, mas muito. As falas dele foram estritamente incríveis ali naquele momento, naquele posicionamento, né? Incrível. Você via claramente que não se tratava de uma pessoa tão humilde, mas que tinha noção, né, do que ele estava fazendo e que ele estava correndo atrás e que ele sabia que existiam pessoas daquela forma. Muito interessante, né? Não cabe a nós querer discutir esse negócio aqui agora, mas vamos dar sequência na nossa aula. A comédia stand-up também, né? A galera do stand-up aí faz muita comédia aí, é muito interessante, né? Tem uma galera show de bola aí, né? Thiago Ventura tá aí rompendo aí, né? Com essa situação aí. A gente tem vários outros, André Sante,
Tem uma galera, né? Tem uma galera muito massa aí, tem o Marco Cirilo também, né? E cada um com a sua pegada diferente, seu personagem diferente aí, né? O Fabiano Cambota também, que é goiano. Tem uma galera, mas uma galera mesmo, né? E para todo tipo de público também, né? Tem alguns que são meio pesados, meio 18 mais, mas dá para poder ver também, é massa, né? Vamos lá, continuando. Então você perceba que rolou aqui uma censura. E aí o que aconteceu? Se censurou que não podia satirizar político e poderosos mais, né? Vamos para quê? Para o cotidiano, porque o cotidiano é comum a todo mundo e não tem como eu falar que é exatamente fulano de tal, entendeu? Vamos lá, seguindo. Modalidades do drama. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira modalidade, o alto, né? E aí não tem como não falar do Alto da Compadecida, que é o alto mais famoso que a gente tem aí, né? Não é o mais antigo, mas é o mais famoso que virou na televisão e tal, aquela coisa toda. Eu particularmente gosto muito do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente também, que é muito bom, você entendeu? É muito bom, é muito show. Inclusive, aconselho vocês a darem uma lida, né? Porque é um negócio que pode ser cobrado em vestibulares aí, tá? Muitos vestibulares cobram, né? Essa questão é lá do humanismo, né? Gil Vicente ali trazendo o teatro pelo primeiro momento ali, o pai do teatro português, é bem interessante. E aí olha só o que eles falam a respeito do alto. O alto é uma modalidade de teatro medieval cujo assunto é basicamente religioso. Então percebam, época medieval, temática religiosa, alto, pegou? Então se fala que é alto, você pode ter certeza que é uma época medieval e a temática é religiosa, é uma época mais antiga e a temática é religiosa. Trata-se de uma peça curta em que os personagens representam conceitos abstratos. Bondade, virtude, hipocrisia, pecado, gula, luxúria, né? Então são conceitos abstratos. O conteúdo é sempre simbólico e moralizante. O objetivo é moralizar, tá certo? Trazer uma moral para as pessoas, para que as pessoas consigam compreender. Beleza? Como aqui, ó, a quebra de preconceito, né? Quem que é? O Chicó ou é o João Grilo que sobe para o céu? Eu não sei qual dos dois que é. Eu não lembro. Um dos dois. E aí ele fala, ué, mas Jesus é preto? Né? E tal, aquela coisa, e ele ri, né? E aquela coisa, não, fica tranquilo e tal, aquela coisa. Então, assim, tem várias situações aí, né, que remetem a essa questão e as pessoas são preconceituosas com relação a essa questão, né? Vamos lá, seguindo. Modalidade do drama, a farsa, né? A farsa, cara, é interessantíssima. Gil Vicente também tem uma farsa muito conhecida, que é a farsa de Inês Pereira, tá certo? Bem interessante, né? A farsa é uma comédia mais simples, porque está centrada em uma única intriga de caráter ridículo e caricatural, né? A farsa da Inês Pereira é o seguinte: tinha um cara que ele era rico, só que ele era da roça, e ele queria casar com a Inês, que era lindíssima. Só que aí, o que acontece? A Inês falou, não, eu quero